Quero aproveitar que você está de pé. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Enquanto você abre, eu sei que você vai demorar muito, né? Gênesis é difícil para encontrar. Deixa eu te falar, eu fui pregar lá em Bauru, na igreja de um grande amigo meu. E alguns empresários da cidade se reuniram, irmãos, e fizeram outdoors em toda a Anhanguera ali, Bandeirantes, eu não sei que pista que é aquela mais, mas espalharam um outdoor escrito leia a Bíblia, e fizeram adesivos, e eu trouxe um montão de adesivo, já faz alguns dias já, estava no meu carro. Então você pode pegar lá, é gratuito, tá? Cola em algum lugar, cola no seu carro, cola na tua empresa, leia a Bíblia. Não tem propaganda de igreja nenhuma, de denominação nenhuma, é só para a gente propagar que as pessoas precisam ler as escrituras, amém? Depois você pode retirar lá no balcão dos visitantes, lá no hall de entrada. Gênesis capítulo 15, quem achou, diga eu sou de Jesus. A partir do versículo 1, diz assim: depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão, numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa, ou galardão. Abrão respondeu: Senhor Deus, o que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: tu não deste descendência, não me deste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado de ti, esse será o teu herdeiro. Então o Senhor o levou para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se é que podes contá-las. E lhe disse: assim será a tua posteridade. Repita comigo: posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Mas Abraão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar esta terra? E o Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e uma pombinha. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio, mas as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado em boa velhice, e na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que o fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Amém. Obrigado, Jesus, pela tua palavra aberta diante de nós. Fala com a tua igreja reunida nesse lugar. Nós queremos celebrar, Pai, a tua vida em nós, o teu poder em nós. Obrigado que o teu Espírito Santo tenha liberdade nessa noite aqui, e que o Senhor nos encontre com fome e sede da tua presença e da tua palavra. A tua palavra é o pão que nos alimenta, é o pão para a nossa alma. Nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Existem pessoas aqui de contextos diferentes, de famílias, de culturas diferentes, mas a tua palavra pode nos atingir, e nós estamos abertos para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, quem crê concorda, diga glória a Deus.
Você pode sentar, em nome de Jesus. Irmãos, o texto que nós lemos começa dizendo o seguinte no versículo 1 do capítulo 15: depois destas coisas, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão. Abrão ainda era Abrão, não era Abraão. Mas o que tinha acontecido aqui, o que antecedeu esse episódio? Eu quero que você preste atenção em mim. A Bíblia vai dizer que Abrão, ele tinha derrotado reis. Abrão teve um encontro com Melquisedeque, aquele rei misterioso que tipifica Jesus. Preste atenção nisso. Melquisedeque é maior que Abrão, e Abraão traz o dízimo para Melquisedeque. Só que quando Abrão se apresenta a Melquisedeque, tem essa reunião, e Melquisedeque traz pão e vinho, ou seja, Abrão ceiou e participou da graça lá no Velho Testamento. Mas é interessante que a Bíblia também vai dizer que o rei de Sodoma se aproxima. Então, no mesmo momento que Abraão está tendo uma reunião com Melquisedeque, que tipifica Jesus, o rei de Sodoma se aproxima, que tipifica Satanás. E depois que Abrão entrega o seu dízimo para Melquisedeque, a Bíblia vai dizer que o rei de Sodoma vai fazer uma proposta para Abrão, e vai dizer para Abrão o seguinte: me dê as pessoas e fique com os bens. Qual é a promessa que virá sobre Abrão? Uma promessa de descendência, e em seguida uma promessa de território, de terra. Então o rei de Sodoma se antecipa e tenta negociar a promessa que virá da parte de Deus. Então o rei de Sodoma, que tipifica Satanás, diz assim: me dê as pessoas e fique com os bens. O que é precioso, bens ou pessoas? Você vai começar a perceber, e nós também, e quando a gente vem para Jesus mais ainda, como é importante relacionamentos saudáveis na presença de Deus. Como é bom sentarmos nas mesas certas. Como é bom ouvirmos a voz de Deus da boca de um irmão que tem a mesma fé e está indo para o mesmo lugar que eu estou indo. A gente vai se limpando, uns vão edificando aos outros. Muita sujeira vai saindo do nosso coração, muito pensamento enganoso vai saindo do nosso coração. A gente vai sendo edificado na rocha que é Cristo. A gente vai tendo novas experiências, novas amizades. O nosso caminho vai sendo limpo. Mas o rei de Sodoma está pedindo as pessoas. O rei de Sodoma quer o que realmente importa, o que realmente é prioridade para Deus. Agora preste atenção. Todas as vezes, homem de Deus, mulher de Deus, olha para mim. Todas as vezes que você tiver um encontro com Deus, o rei de Sodoma vai aparecer para tentar roubar a essência daquele encontro. Todas as vezes que você tem um tempo com Deus, uma comunhão com os irmãos, onde Deus fala com você, um culto como esse, onde a palavra é compartilhada e você pega uma rema para a sua vida, o rei de Sodoma vai se apresentar para roubar a essência do encontro que você teve com o Senhor. Será que tem alguém me entendendo aqui nessa noite? Eu não sei você, irmão, mas quantas vezes a gente sai de um culto abençoado, cheio do fogo e da presença de Deus, você vira a esquina, o telefone toca, aquela notícia ruim. Você chega na tua casa, tem situações que você precisa resolver. Eu contei aqui de manhã, há alguns anos atrás, aproximadamente uns 25, 26 anos atrás. Não, a Rafaela tinha meses, 22 anos atrás. A gente cuidava de um link em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. E a gente estava com a Rafaela com dias, bebezinha. E a gente foi para o link, e foi uma bênção aquele link. E pessoas aceitaram a Jesus no link, aquela comunhão gostosa depois do término do link. Oh, glória a Deus, aleluia. E foi gostoso, foi saudável. E a gente foi embora. Eu tinha parado o carro na frente da casa do irmão e estava com a cadeirinha da Rafa. Eu coloquei a Rafaela na cadeirinha e fui dar a volta no carro para colocar a mala, a bolsa. Quem tem bebê pequeno sabe, tem que levar uma bolsa, né? E eu fui colocar a bolsa no porta-mala. Quando eu abri o porta-mala, eu escutei o grito da Fabiana. A Fabiana encostou na grade, no portão do irmão. Eu falei: o que foi? Quando eu olhei, eu não tinha prendido a Rafaela. E ela tombou, e ela caiu. E ela estava com a cabeça presa, paradinha, quieta, entre o pneu do carro e a guia.
Se a Rafaela tivesse batido a cabeça na guia, ela tinha morrido na hora. Ela tinha meses. Mas ela ficou presa entre o pneu e a guia. E eu, sem saber, instinto de pai, eu só queria ver o rosto da minha filha. Eu puxei ela. Quando eu puxei ela, ela estava toda sangrando. E eu tentando tirar o sangue da testa dela para saber onde estava o ferimento. E ali a gente entrou no carro, a gente correu para o hospital. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu fiquei sem entender. Falei, Senhor, eu estou fazendo a tua obra. Pessoas entregaram a sua vida ao Senhor. E quase nós tivemos um problema. Eu entrei meio em crise, irmãos. Eu entrei em crise. Mas a gente vai amadurecendo e os dias vão passando. E Deus vai dizendo o seguinte: é testemunho, é baluarte, são coisas novas para contar. Eu tenho guardado, eu tenho sustentado a sua vida. Então não importa o que aconteça. Às vezes nós estamos no encontro com Deus e a gente recebe uma notícia ruim, porque o rei de Sodoma, ele vai aparecer para tentar roubar a essência. Porque o que o diabo quer nesses momentos é tirar a alegria do nosso coração da salvação, que a gente viu acontecendo no link. É tirar a alegria do nosso coração do que Deus estava fazendo. Então a gente não consegue celebrar, a gente só consegue pensar em coisa ruim. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, o rei de Sodoma não vai roubar a sua alegria. O rei de Sodoma não vai roubar a essência do teu encontro com o Senhor. Aleluia. Não deixe o rei de Sodoma roubar a essência do encontro, porque todas as vezes que nós temos um encontro com o Senhor, irmão, algo de Deus fica em nós. Todas as vezes que a gente vem para um culto como esse, algo de Deus fica em nós, algo de Deus aumenta em nós. Todas as vezes que nós temos um encontro com o Melquisedeque, que tipifica Jesus, fica uma essência de Deus sobre nós. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque Abraão vai rejeitar a proposta do rei de Sodoma. Abraão vai falar o seguinte: eu não quero nada do que é teu, para que amanhã você não fale que o que aconteceu na minha vida foi por tua causa. Eu não quero nada do que é teu, rei de Sodoma. Eu juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo o que é seu, nem um fio, nem uma correia, nem uma sandália. Meu Deus. Abraão rejeita a oferta do rei de Sodoma. E após a rejeição da oferta do rei de Sodoma, que queria as pessoas, os relacionamentos, e dava os bens para Abraão, Deus aparece. E Deus fala assim: eu tenho uma recompensa para você. Eu tenho um galardão para você, eu tenho uma recompensa para você. Coisa linda, irmãos. Deus não fala o que é. Deus não fala o que é. Mas em seguida, antes de Deus falar, Abraão vai falar o seguinte: Senhor, o que me darás, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Tem gente aqui que essa oração saiu da tua boca esses dias. Senhor, será que vai acabar assim? O que me darás, se nem herdeiro eu tenho? O que me dará, Senhor, se o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? O que me dará se eu continuo sem filhos? O que quer dizer isso? Tudo. O que me dará, Senhor? Será que isso vai acabar assim? Eu quero te dizer, não acaba assim. Tudo o que Deus vai fazer na sua vida será gerado das tuas entranhas. Ah não, você precisa pegar isso. Põe a mão aqui, ó, nas tuas entranhas. Eu quero te dizer que você está olhando para o lado de fora, esperando um socorro, uma provisão. Eu quero dizer para você que o herdeiro nasce daí, ó. O herdeiro nasce das suas entranhas. Deus não vai fazer do lado de fora se primeiro Ele não fizer dentro de você. Agora Deus está procurando ventres que vão gerar Isaques, porque se não tem Isaque, não tem promessa cumprida, meu irmão.
Se Isaac não nasce, nada mais acontece. Então Isaac nasce do ventre de alguém que vai gerar para Deus. Eu quero te dizer, você vai gerar filhos, você vai gerar mensagens. Tem pessoas falando: Senhor, qual é a minha palavra, qual é a minha mensagem? Você vai gerar revelação de Deus, você vai gerar mensagem de Deus. Deus vai inspirar com criatividade aqueles que vão gerar para Ele. Não vai nascer de outro, vai nascer de você. Não será o Damasceno Eliezer, será Isaac. Não, eu preciso de alguém acreditando nisso. Tem gente que tem palavra aqui, tem gente que tem promessa aqui, e o diabo está mentindo para você. O rei de Sodoma está dizendo: ih, nem filho tem, vai ser o Eliezer. Não será Eliezer, será Isaac. Será Isaac, será do jeito que Deus falou, será do jeito que Deus falou que vai fazer, será da maneira que Deus revelou para você. Então, se eu sei que eu tenho uma palavra e eu preciso gerar um Isaac, eu preciso estabelecer um altar de aliança. Repita comigo: altar de aliança. Irmãos, é a nossa parte. O fogo vem de Deus, o fogo não falta. O fogo original está querendo cair sobre o nosso altar, mas nós precisamos preparar o altar, nós precisamos colocar lenha no altar, e nós precisamos colocar o sacrifício no altar. Porque tem pessoas querendo viver coisas maiores, tem pessoas esperando promessas maiores de Deus, e Deus está olhando do céu e está dizendo: cadê o altar para me mandar fogo aí? Nem o altar você preparou. Você está ocupado, está preocupado, está com medo, e você não preparou. Faz a tua parte, prepara o altar, coloca a lenha. Sabe como a gente prepara o altar, irmãos? Adorando, orando, jejuando, buscando o Senhor, intercedendo, em comunhão com os irmãos. Querido, quando você liga para um irmão teu que Deus colocou no teu coração e fala assim: não, eu só te mandei uma mensagem para te dizer que Deus é contigo, para você ficar em paz, porque o Senhor tem te visto, irmão, você está construindo altar. Deus quer gerar Isaac em você, e só através dele a promessa vai se cumprir. Não há como Deus fazer nada antes do Isaac nascer, porque a promessa de tudo que Deus falou, de descendência e terra, está completamente ligada, entrelaçada ao nascimento do Isaac. E quem gera Isaac é você. Fala para alguém do teu lado: quem gera o Isaac é você. Oh glória, eu queria umas 10 Ricardinas nessa igreja hoje aqui. Aleluia. Há uma graça de Deus aqui. Pega essa palavra, pega esse rema, pega essa revelação. Não deixe escapar, irmão. Irra canto de braçal urianda lá barache que terebaras. Oh, mas Abraão está lá. E quando Deus fala, a Bíblia diz que Abraão continuou: tu não me deste descendência, é um servo da minha casa que vai nascer o meu herdeiro. Mas a palavra do Senhor veio, porque a palavra do Senhor vem. Canela, olha para mim, a palavra do Senhor vem. Deus é um Deus que fala com a tua igreja, que fala com o teu povo. A palavra do Senhor veio, e Deus disse para ele: pelo contrário, é o que será gerado de ti que será o teu herdeiro. Você não está acreditando, Abraão? Onde Abraão está? Ele está na tenda. Onde essa conversa está acontecendo? Na tenda.
E Deus vai falar para ele o seguinte: vem para fora. Você precisa sair da tenda. Tem gente aqui que vai precisar sair da tenda nesse culto hoje à noite aqui. Deus te trouxe aqui porque você precisa sair da tenda. O que é sair da tenda, pastor? É soltar o comodismo, é sair do medo, da teologia talvez equivocada que você aprendeu e tem limitado a sua visão, do pecado que você ainda está apegado, da mentira, do engano, da prostituição, das mesas erradas. Sai da tenda, sai da tenda, sai da tenda, senão você não vai enxergar Abraão. Qual é o cenário aqui, irmão? Abraão estava em uma tenda, e tenda é lugar de conforto, tenda é um lugar de familiaridade, e tem gente aqui que vai precisar sair da familiaridade para viver o romper que Deus tem. Essa semana eu fiz um aconselhamento com um homem de Deus aqui dessa casa, e ele está para tomar uma decisão. E a gente conversando, e como foi boa a conversa, o Espírito Santo chegou ali, e Deus começou a dar direção, e Deus começou a alinhar o coração dele. E ele vai precisar sair da familiaridade. O que é familiar traz conforto, mas para viver o romper tem que sair da zona de conforto. Para viver o romper tem que sair da tenda. A tenda limita. A tenda não deixa você enxergar tudo que Deus tem preparado para você. A tenda é um confinamento. Ele tinha a promessa, mas a realidade é que falta um herdeiro. E a dúvida e a frustração estão no coração de Abrão, e Deus está falando: sai, vem para fora. Você precisa ver o que eu tenho. Vem para fora. Pare de se esconder. Confesse as suas fraquezas. Vem para fora, Abraão. Chega de ficar debaixo da tenda. Chega, a tenda é confortável, é familiar, mas para você viver um romper, você vai ter que pisar numa zona de risco. Para viver tudo que eu tenho preparado para você, sai da tenda. Não tem outro jeito de você enxergar as estrelas ou promessas. Não tem outro jeito de Abraão enxergar a promessa. Ele precisa sair da tenda. Se ele não sai da tenda, ele não vê a vastidão que Deus tem preparado para ele. Isso é um ato profético, irmão. Sair da tenda é um ato profético. É largar o conforto da limitação para ver a vastidão da promessa de Deus. Deus não apenas fala, Deus age. Deus quer nos tirar de um lugar de limitação, para nos mostrar a vastidão que Ele tem para nós. E para isso nós precisamos deixar o conforto para encontrar a promessa. A tenda representa isso, essa zona de conforto, as nossas velhas maneiras de pensar, os nossos medos que não permitem que a gente avance, as nossas limitações que vão impondo limites na nossa vida. Para ver o que Deus quer fazer, muitas vezes nós vamos precisar sair do que nos é familiar. Irmão, semana passada eu e a Fabiana começamos aula de inglês com 50 anos de idade. Isso é sair da tenda. Tem gente que vai precisar sair da tenda. Tem coisa que é difícil para você, você nunca quis encarar, e Deus está falando: sai da tenda. Agora, sair da tenda é deixar a visão limitada, porque dentro da tenda, Abraão só vê Eliezer. É saindo da tenda que ele vai ver Isaac. Dentro da tenda, ele não consegue enxergar Isaac, ele só vê Eliezer. E o filho da promessa não é Eliezer, o filho da promessa é Isaac. E você só vê Isaac se você sai da tenda. Tem pessoas aqui que vão
ter um turn point na vida, sabia? Eu sinto isso do Espírito Santo. Deus vai virar uma chave. Tem pessoas aqui que vão parar de ter medo. Geils, eu vejo isso na sua vida, minha irmã. Tem uma mudança grande para acontecer. Tem uma virada de chave grande para acontecer. É um redemoinho de Deus. Deus vai fazer essa grande mudança, se prepare. Porque quem espera no Senhor, quem sai da tenda, vai ver as promessas de Deus e vai ver Deus cumprindo cada uma delas. Pega essa palavra, minha irmã, em nome de Jesus. Qual é a sua tenda? Dentro da tenda, Abraão só vê Eliezer e vê a sua velhice. Qual é a sua tenda? Saia para essa transição de uma visão humana e limitada para uma visão divina e celestial, irmão. Uma visão que vê a eternidade, ilimitado. Irmãos, essa igreja é um milagre. Muitas famílias que estão aqui são milagre. Muitas coisas que nós vivemos é um milagre. Essa igreja nessa cidade é um milagre. Ontem eu fui pregar no meio de uma comunidade chamada Comunidade do Engenho, em Cotia. Eu e o Betinho, eu falei: sangue de Jesus, guarda nós aqui, Senhor. Envia os, Senhor, tem que vir mais anjos, mais anjos. E a gente foi subindo, irmão, no meio da comunidade. A igreja estava fazendo 21 anos. E o sonho do pastor é comprar um terreno para ampliar a igreja. E no meio da pregação, Deus me pegou para contar o nosso testemunho do que Deus fez com a gente. E eu falei assim: nós somos improváveis, num lugar improvável, na cidade mais caçula do litoral, a caçula do litoral paulista. E Deus fez com a gente. E eu quero profetizar que vocês vão comprar o terreno de vocês, e vocês vão ampliar a casa do Senhor para a glória de Deus. Sai da tenda. Irmão, sair da tenda é viver pela fé. A gente não faz as coisas porque a gente está cheio de recurso no bolso. Nunca foi assim e nunca será, porque a visão sempre é maior do que o recurso. Deus dá uma visão ampla, porque quando a gente sai da tenda, a gente vê tudo que Deus tem. Senhor, como isso vai acontecer? Vai caminhando, Abraão, vai caminhando, e eu vou descortinando diante dos teus olhos o que eu tenho para fazer. Vai caminhando pela fé, vai crendo na minha palavra, vai fazendo seus sacrifícios, vai levantando o altar, e eu vou mandando fogo, eu vou mandando recurso, eu vou mandando provisão. É assim que o reino de Deus funciona na terra. Levanta a tua mão, deixa eu declarar algo aqui. Talvez você tenha coisas para fazer e você olha e não tem recurso. Se você sair da tua tenda e olhar para aquilo que Deus tem, e você ir de encontro à visão que Deus te deu, o recurso vai te perseguir. Ah, meu Deus, eu precisava só de 42 para crer nessa palavra. Tem gente aqui que vai parar de correr atrás de recurso, porque o recurso vai correr atrás de você. Não, eu vou declarar de novo. Tem gente aqui que vai parar de correr atrás do recurso, porque vai entender o que Deus tem, e o recurso vai correr atrás de você. Porque não é sobre nós, é sobre descendência. O homem que me trouxe para Bertioga estava aqui no culto da manhã, o Rubens. Ele me trouxe para trabalhar na corretagem dentro da Riviera. Eu fiquei 11 anos trabalhando na corretagem, 5 anos como corretor, 6 anos como gerente. Não era sobre corretagem, era sobre descendência. Era sobre a obra de Deus nessa cidade. Você está olhando para o Damasceno Eliezer, e Deus está dizendo: sai da tenda. Ah, meu Deus do céu, sai da tenda, porque eu tenho uma promessa para você que vai sair das tuas entranhas. Fala para alguém do teu lado: é você que vai gerar. Você entende que você tem que estar preparado para gerar o que Deus tem? Porque olha para mim, irmãos, crente gosta de receber coisas grandes. Crente gosta de falar: Deus, eu quero. Oh Deus, como seria bom. Mas o altar está preparado?
Porque, querido, eu falava para esse rapaz que estava fazendo aconselhamento comigo essa semana: se você está pedindo algo para Deus, esteja preparado para andar em fé. Porque o que Deus vai fazer, nós não podemos fazer, mas a nossa parte é soltar tudo e andar em fé. Eu vou, Senhor, eu encaro. Irmãos, Abrão, lembra que estava com Ló, seu sobrinho. Deus não mandou associação, fazer associação. Estava prejudicando o que Deus queria. E Deus fala: sai fora. Ó, você vai sair fora e você deixa ele escolher a melhor parte, o que ele quiser. Ló escolhe as campinas verdejantes, Abrão escolhe o deserto. O deserto vira manancial de água, e a campina verdejante vira Sodoma e Gomorra. Meu Deus do céu. Aonde está um crente cheio do fogo do Espírito Santo, com fé, o deserto vira manancial. Olha para mim, comerciante, você não precisa do melhor ponto, você precisa da presença do Senhor. Olha para mim, você que mexe com negócios, com venda, com compra, você não precisa do melhor ponto, você precisa da presença do Senhor. A presença do Senhor vai atrair os compradores, a presença do Senhor vai atrair os vendedores, a presença do Senhor vai fazer com que as pessoas parem na rua para entrar na tua porta. Porque aonde tem um homem de Deus floresce. Fala para quem está do seu lado: vai florescer, meu irmão. Se você carrega a presença, vai florescer. Se você estivesse do meu lado e falasse assim, eu ia falar: sai daqui. Fala assim para o teu irmão: se você carrega a presença, vai florescer. Se você tem uma palavra, vai florescer. Vem para fora, Abrão. Veio, né? Agora olha para cima, conta as estrelas, se é que pode. Irmão, você imagina nessa época, onde o mundo tinha acabado de ser fundado, que não tinha poluição. Imagina o céu dessa época. Imagina a coisa linda. Aqui a gente é um pouco privilegiado, mais do que quem mora nas grandes metrópoles, porque tem dia que o céu está incrível, e você ficar olhando um pouco para o céu, você vê estrelas cadentes, você vê muita coisa. Mas não tinha a ver com uma contagem, irmãos. Deus não está falando: conta as estrelas, se é que pode. 1, 2, 3, 4, 5, 40, 120. Ai, errei. 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 1100, 1101, 1000. Esqueci. Não tem a ver com uma contagem. É Deus falando para ele: é maior. É maior do que você pode imaginar. Você não pode contar o que eu tenho. Você não pode contar o que Deus tem. Você nunca será capaz de contar o que Deus tem, porque as possibilidades para Deus são infinitas. É maior do que você pode imaginar. Repita comigo: a promessa de Deus será sempre surpreendente. Deus não repreende Abraão pela dúvida, mas Deus convida ele a mudar o ponto de vista. A fé de Abraão estava dentro da tenda, olhando para as suas próprias limitações. Quando Deus chama Abraão para fora e manda ele olhar as estrelas, Deus está dizendo: muda o teu ponto de vista. Irmão, a gente é cascudo, a gente é difícil, a gente é carne de pescoço. Quando a gente coloca uma coisa na cabeça, sangue de Jesus, é ou não é? Olha para quem está do teu lado aí. Então, para mudar algumas coisas, só Deus. E Deus está falando: Abraão, sai do que te limita, sai da tenda, vem para fora, abre a tua mente para novas possibilidades. Dentro da tenda você só vê a sua velhice, a sua limitação, o seu medo, Eliezer. Agora fora da tenda, amplia tudo. É uma ordem celestial contar as estrelas. É uma ordem celestial a gente olhar para o nosso Deus, olhar para as escrituras sagradas e saber que sempre Ele vai nos surpreender. Essa nova perspectiva
não é sobre aquilo que podemos ver, irmãos, mas é sobre a vastidão e o poder daquele que prometeu. Não é sobre o que a gente pode fazer, a nossa expertise, mas é sobre a grandeza do poder daquele que prometeu. A impossibilidade de contar as estrelas parece algo impossível de contá-las. O número é incontável, é ilimitado, mas isso nos ensina que a promessa de Deus está acima de qualquer cálculo humano. Romanos 4, versículo 18, Paulo descreve essa fé, aonde Abraão, ele vai citar Abraão e ele diz, ele esperou contra a esperança, considerando o seu corpo amortecido, não desfalecendo na fé, porque a promessa era fiel. Ainda que alguém fale, não vai acontecer, tem um céu para você olhar. Sempre que você tiver uma negativa, tem uma tenda para você sair e olhar para aquilo que Deus falou. Porque a palavra negativa é dentro da tenda que a gente recebe. Fora da tenda você nem escuta. Fora da tenda você tem a possibilidade de ouvir o que Deus falou. Agora preste atenção, eu estou caminhando para o fim. Quando Deus fala que o herdeiro dele será gerado dele, Efésios capítulo 3 versículo 20 e 21 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Você conhece esse texto de cor, mas olha que coisa linda aqui. Conforme o seu poder que opera em nós. Faz assim com a sua mão: conforme o seu poder, Deus, que opera em mim. De novo, conforme o seu poder, Deus, que opera em mim. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Opera em nós. Você vai gerar o milagre, e é através de algo que Ele vai gerar em você. Então preste atenção. O poder é dele, mas esse poder precisa operar através de nós. Por isso que o altar precisa estar preparado. Por isso que o meu coração precisa estar acreditando, porque é segundo o poder de Deus que opera em mim. Ele só vai gerar Isaac porque rejeitou a oferta do rei de Sodoma, porque fez as suas entregas, e agora ele tem autoridade para gerar Isaac. É o poder dele. É por isso, irmãos, que quando Deus encontra um homem de Deus, uma mulher de Deus, que são desprendidos, desapegados e só querem viver o que Deus falou, o poder opera, o poder flui. E o contrário é verdadeiro. Quando a gente está cheio de dúvida, cheio de incerteza, olhando para as nossas crises, para os nossos problemas, o poder está, mas não flui. Ele opera em nós. Ele precisa ter espaço aí dentro. Abraão, para gerar Isaac, você precisa abrir espaço para Deus. Ele entregou o poder, ele entregou o poder. É o dunamis de Deus. Mas o poder opera em nós. Quem está entendendo, diga aleluia. E é lindo porque a Bíblia vai dizer que ele creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Deus faz uma promessa. Abraão acredita. Nesse momento existe uma conexão. E essa palavra imputado é o Shadash. Por quê? Se tem um Deus que tem todo o poder para fazer qualquer coisa, até mesmo as impossíveis, e na outra ponta tem alguém que é vaso de barro, mas acredita em tudo o que Deus falou, é a combinação perfeita para o Shadash acontecer. O que é Shadash? É Deus criar algo para contemplar a sua fé. Deus inventa
Quando ele disse, Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça, é Deus falando: agora eu preciso criar todas as possibilidades para esse homem viver o que eu disse para ele. Não é por conta do que ele vai fazer, eu vou criar as possibilidades para esse homem, meu Deus do céu, para esse homem viver tudo o que eu disse para ele que eu vou fazer. Que coisa linda! Que coisa linda, irmãos! No versículo 8, agora preste atenção, vem comigo aqui, porque quando eu estava lendo esse texto, Deus me deu essa revelação. Isso não está no Google, nem no chat GPT. Deus fala, assunto de descendência está resolvido, porque a Bíblia diz que Abraão creu, isso lhe foi imputado. Então descendência está resolvido. Mas agora Deus não para. Fala comigo, Deus não para. Fala para o teu irmão, Deus é terrível, irmão, Deus não para nunca. Ele promete, Ele continua prometendo, Ele continua acreditando, Ele continua crendo, Ele continua acreditando em nós. E Deus não para, porque Deus ainda vai falar. Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que te tirou de Ur dos Caldeus. Ei Abraão, deixa eu trazer uma conversa à tona aqui. Você lembra de onde eu te tirei? Ô Abraão, você lembra de onde eu te tirei? Você lembra quem você era quando você me conheceu? Deixa eu lembrar para você, Abraão, eu te tirei de Ur dos Caldeus. Quando Deus tira alguém de Ur dos Caldeus, é porque Deus tem uma terra para essa pessoa. Não, você precisa pegar o que eu estou falando. Quem aqui é de outra cidade e veio morar em Bertioga? Levanta a mão. 80, 90% da igreja. Quando Deus te tira de Ur dos Caldeus, é para você herdar uma terra. Deus não tira ninguém de Ur dos Caldeus para ficar vagando, porque a promessa para Abraão é descendência e terra. Só que a descendência está resolvida. Agora a terra, Abraão tem dificuldade de acreditar. E Deus não vai, porque Abraão vai falar assim: Senhor, como saberei que hei de herdar? Deus não responde. Deus fala assim: vamos fazer um negócio aqui. Pega os apetrechos. Antes da resposta tem que ter entrega. Quando se fala de geografia, quando se fala de território, de conquista de território, descendência está resolvido. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Preste atenção no que eu vou dizer. Eu escrevi aqui a caneta, porque Deus falou comigo: eu preciso conduzir a minha descendência em retidão, para conquistar a terra através de entregas. O que é isso? Eu preciso pegar a minha família, eu preciso ensinar os meus filhos que existem promessas e palavras que Deus nos deu em relação à conquista de território, que nós vamos viver. Algumas já vivemos, e outras, se eu não estiver na terra, eles precisam continuar acreditando, eles precisam continuar essa jornada de fé, essa caminhada, para que eles pisem na terra que Deus prometeu. Você carrega a sua descendência para alcançar o território que Deus tem. Essa é a tua parte. A tua parte é ensinar os teus filhos que eles tenham fé em Deus. Você pode ter oportunidade de pagar uma faculdade para o teu filho, isso é maravilhoso. Você pode ter oportunidade de preparar um caminho para o teu filho em relação àquilo que você já trabalha, e ele se encaixar ali e ele fluir, maravilhoso. Mas que ele aprenda em relação à fé com você, pai, com você, mãe. Que ele aprenda sobre fé com você, porque é impossível um jovem, uma jovem que viu o pai clamando diante do Senhor por alguma situação, que sempre viu a mãe dobrando o joelho quando as coisas fugiam das mãos, é impossível no dia que ele estiver em um momento difícil, ele não fazer a mesma coisa. Ensina a tua descendência a herdar o território que Deus te deu.
Fala para alguém do teu lado: ensina a tua descendência a herdar o território com fé. Deus não vai responder. Sabe o que Deus vai fazer, Douglas? Deus vai falar assim: Abraão, pega os sacrifícios. Você vai pegar alguns animais e vai cortá-los no meio. Você vai pegar uma novilha, uma cabra, um cordeiro, todos de 3 anos, uma rolinha, uma pombinha. Você vai cortar todos no meio. E você vai fazer um corredor. Deus não respondeu. Deus só mandou ele fazer aquilo. Um corredor com carcaças de animais mortos, cortados ao meio. Aquilo é um sacrifício. E a Bíblia vai dizer que quando Abraão corta os animais e faz o corredor, as aves de rapina, repita comigo: aves de rapina. As aves de rapina vêm para comer a carcaça. Aquela carcaça é sacrifício de Abraão. E Abraão faz o quê? Sai daqui! Não toca no meu sacrifício. Eu precisava de alguém aqui comigo para entender. Não toca na minha entrega. Sai daqui, ave de rapina. Não toca no que eu dei para Deus no altar de... Sai daqui. Você precisa enxotar as aves de rapina que estão querendo tocar na entrega que você fez ao Senhor. Você precisa enxotar as aves de rapina que estão querendo roubar o teu sacrifício. Abraão vai enxotar as aves. Por quê, irmãos? Aquilo é um pacto. Porque naquela época não tinha contrato, não tinha cartório, não tinha juiz, não tinha advogado. Então quando alguém fazia aliança com outra pessoa, se fazia isso: cortavam animais pelas metades, fazia-se um corredor, e as partes passavam no meio do corredor, e elas diziam: faça-se comigo o que foram feitos com esses animais, se eu não cumprir o que eu te prometi. Faça-se comigo o que foi feito com esses animais, se eu não cumprir a minha parte na aliança. É isso. Agora olha que coisa interessante. Abraão prepara o corredor, e a Bíblia vai dizer que ele pega no sono, e Deus fala com ele em sonhos. Olha para mim, Deus fala em sonhos. Você sabe que é bíblico, que uma das maneiras que Deus fala com o seu povo é em sonhos. Tem sonho que não é sonho de barriga cheia, é sonho profético. Fala para alguém do teu lado: Deus fala em sonhos. E eu quero te dizer uma coisa: tem sonhos que são cabulosos, irmãos. Você sabe que foi Deus que... Não, esse negócio é de Deus. Esses dias me mandaram: pastor, eu tive um sonho, o senhor estava envolvido. Olha só, irmão, que sonho doidão. Só pode ser Deus. Deus fala em sonhos. E Deus vai falar em sonhos com Abraão. Deus vai falar tudo o que vai acontecer com a sua descendência. E a Bíblia diz que quando o sol se põe, quando as trevas aparecem, um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo aparecem. E aquele fogareiro fumegante e aquela tocha de fogo, que são símbolos das aparições do eterno no Velho Testamento. Fogo, aquela tocha, aquele fogareiro fumegante, passam no meio dos corredores. Abraão está dormindo, e Deus está passando no meio dos corredores dizendo: faça-se comigo. Faça-se comigo se eu não cumprir o que eu prometi para você, Abraão. Faça-se comigo. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos: fiel é aquele que fez a promessa. Lembra quando você era jovem lá na vila e você fazia alguma coisa errada? Você fala assim: não, eu juro pela minha mãe que não fui eu. Lembra disso? Aí a gente queria jurar mais forte: não, juro por Deus. Lembra, Petrúcio? Não, eu juro por Deus. Deus não tem para quem jurar, então Ele mesmo passa,
E ele diz: faça-se comigo o que foi feito com essas carcaças, se eu não cumprir cada palavra que eu disse para você, Abraão. Eu quero dizer para a igreja reunida nessa noite de domingo aqui: não tenha dúvida que Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele falou para você, tudo que veio da parte dEle para você, Ele é fiel para cumprir. Sabe, irmão, no Velho Testamento, a palavra para aliança é barit, e no Novo Testamento a palavra muda para diadec. Porque no Velho Testamento é uma palavra usada em hebraico para aliança, e no grego koiné no Novo Testamento para aliança no Novo Testamento. Porque no Velho Testamento a palavra aliança era um compromisso entre partes com palavras, fio de bigode, que era um acordo sem garantias concretas. Porque, como eu disse, não tinha cartório, não tinha juiz, era alguém falando: faça-se comigo, era a palavra. Mas quando Jesus vem, inaugura a época da graça, morre no Calvário e ressuscita ao terceiro dia, a palavra muda para diatec. E o que é aliança no Novo Testamento? É um compromisso assinado, é a última disposição de alguém que faz depois da sua morte, é um testamento que foi assinado com sangue. Quando um testamento começa a vigorar? Quando o testador morre. Um testamento só tem valor de lei quando o testador morre. O testador morreu, o testamento foi liberado para aqueles que são herdeiros. Porque quem é herdeiro tem herança. Quem é herdeiro tem herança. Quem é templo do Espírito Santo é herdeiro. E a Bíblia vai dizer em Romanos que nós somos herdeiros das mesmas promessas que Abraão recebeu, porque temos Jesus. Porque entregamos a nossa vida a Jesus e agora também fazemos parte de todas as promessas que Deus fez para Abraão. Agora preste atenção, vem comigo. Olha o que diz Hebreus capítulo 9 versículo 16. Dobra a sua atenção, vem comigo aqui, estou terminando. Porque aonde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto o testador viver. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, ele tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, com lã e tinta de escarlate e isopo, e ele aspergiu, não só no próprio livro, como também sobre todo o povo. E ele disse: este é o sangue da aliança, da qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. É por isso que no Velho Testamento se matava animais, para que pactos acontecessem, se matava animais para confirmar alianças. Só que agora o Cordeiro perfeito foi morto na cruz do Calvário, o sangue foi derramado, o testador morreu, e ele deixa o testamento para aqueles que são dele. Então nesse acordo existe a garantia. Fala comigo, existe uma garantia que Jesus vem buscar a sua herança. Quando você está precisando de dinheiro e você tem algumas peças de ouro na tua casa, você vai até um banco e você penhora aquelas peças de ouro e você recebe um valor. Aquelas peças de ouro que vão ficar no banco é a garantia
que se você não pagar, você perdeu. Então você precisa voltar para resgatar, porque tem um valor de estima, tem um valor de família, tem um valor de família. Então você vai fazer de tudo para ter aquele dinheiro para voltar e resgatar o que tem valor de família, peças preciosas. Efésios 1:13 diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Fala para quem está do teu lado: você foi selado com o Espírito Santo da promessa. O que representa o Espírito Santo que habita em nós? O penhor da nossa herança. O que é penhor é garantia. A garantia da nossa herança habita em nós, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nós temos uma promessa, que Jesus vai voltar. E por que a gente pode ter a garantia que isso vai acontecer? Porque deixou penhorado o Espírito Santo. Tem valor de família. É a terceira pessoa da Trindade. Ele vem buscar o penhor. E aonde o penhor habita? E se ele vem buscar o penhor, ele vem buscar? Não, você não pegou o que eu falei. Se ele vem buscar o penhor, ele vem buscar? Então, herança de terra, nós vamos viver aqui. De descendência, nós vamos viver aqui. Mas está chegando uma época que aquele que deixou a garantia do seu penhor, ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar o Espírito Santo. E nós vamos embora daqui, irmãos. Nós vamos morar com Cristo eternamente. Isso vai acontecer. Assim como ele passou no meio daquelas carcaças com Abrão dormindo e disse: faça-se comigo o que foi feito com essas carcaças, se eu não cumprir o que eu prometi. Isso também vale para o Novo Testamento, quando Jesus disse: eu venho buscar a minha igreja. E a garantia que eu vou voltar é que eu deixei uma garantia dentro de cada um que crê em mim, e por isso recebeu o Espírito Santo da promessa. Eu venho buscar aqueles que são meus. Fica de pé dando glória a Deus, ao Senhor. Eu quero fazer algo aqui, irmãos. Talvez você está aqui nessa noite e você estava dentro de uma tenda. As suas ações estão meio limitadas. Tem algumas coisas que estão fora e você não está entendendo. Vem para cá. Sai do seu lugar rapidamente, vem para cá. Eu preciso orar por algumas pessoas que estão aqui. Isso, pode vir. Tem gente que está dentro da tenda, não está entendendo o que está acontecendo, e Deus está falando: tenha coragem. Sai, vem para fora. Sai do seu lugar rapidamente. Rapidamente. Pessoas que estão limitadas nas suas ações, pessoas que não estão conseguindo romper, não estão conseguindo fluir. Deus tem mais. Eu quero te dizer, não é Eliezer, é Isaac. Aleluia. Ah, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Quero chamar os pastores, os presbíteros. Toda visão limitada, toda incredulidade, toda dúvida no coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem para fora. Vem para fora, Abraão. Sai dessa tenda do medo. Sai dessa tenda da familiaridade, do comodismo. Sai dessa tenda, Abraão. Está confortável aí? Se não mudar tá bom. Não tá bom não, Deus tem coisas maiores. Oh,
Vem para fora, Abraão. Te mostrarei